No meu trabalho de implementação da biblioteca Whisper em Python, eu decidi abordar a diferença entre os modelos específicos para o inglês e os multilingües do Whisper. O meu programa, primeiramente, salva o nome dos arquivos MP3 em uma lista, ordena essa lista e aplica cada modelo em cada amostra dessa lista. O resultado de cada transcrição é armazenado tanto num arquivo específico de cada modelo e cada amostra, ou seja, para cada modelo a quantidade de amostras em cada arquivo, quanto no arquivo que contém a transcrição oficial, junto com outras métricas como a linguagem e o tempo, que foi armazenado com a função time do Python. O script compara e ele é responsável por calcular a quantidade de palavras que a transcrição do Whisper acertou em relação à transcrição original. É para isso que servem esses arquivos que são gerados, para facilitar na hora do compara acessar essas transcrições. E o compara retorna um arquivo TXT com os resultados de cada amostra. Na primeira amostra, um trecho de uma série americana, ou seja, inglês americano, uma qualidade boa de áudio, todos os modelos exceto os mediums empatados com a mesma taxa, 92%, o medium com 97,3% e o medium em inglês acertou todas as palavras e teve 100% de acerto. Isso indica que talvez o medium específico para o inglês tenha uma performance melhor em aplicações em inglês americano. Na segunda amostra, um discurso do Martin Luther King com uma taxa de ruído bem alta, uma qualidade geral bem baixa. Novamente, todos os modelos, exceto os mediums, empatados. E já os medium, o específico para o inglês saiu levemente melhor, novamente. Então, mais uma amostra que indica uma superioridade do medium específico para o inglês, para aplicações em inglês americano. Na terceira amostra, uma música em inglês americano também. Novamente todos os modelos empatados. O medium em inglês teve uma taxa bem melhor, mas o medium multilingüe teve uma taxa pior porque a música possui algumas palavras em japonês no seu início e ele detectou a linguagem como japonês e acertou apenas essas palavras, 2 palavras. Ou seja, ele não detecta várias línguas no mesmo texto. Na quarta amostra, um vídeo do YouTube que é apresentado um elevador antigo com uma qualidade de áudio razoável e baixo ruído. Novamente os modelos empatados, exceto o medium, que teve o medium em inglês com uma taxa um pouco melhor. Vale destacar que nessa amostra o inglês era britânico e não americano. Na quinta amostra, que é do mesmo produtor de conteúdo, mas é um compilado de clipes dele apresentando vários lugares com diferentes níveis de ruído, diferentes cadências de fala e diferentes qualidades de áudio.
todos os modelos novamente empatados, exceto pelo medium e pelo medium em inglês, que empataram, mas com uma taxa maior de acerto. Na sexta amostra, um trecho de um programa sobre carros, Top Gear, em inglês britânico. Novamente os modelos empatados, exceto o medium. Nesse caso, o medium multilingüe saiu melhor do que o inglês, especificamente inglês. Possivelmente por causa do inglês britânico usado. Os apresentadores desse programa também falam bem rápido, com bastante expressões. Então pode ser por isso que tenha saído melhor. A sétima amostra é outro trecho do mesmo programa, mas dessa vez com bastante nível de ruído e a voz bem abafada. Novamente, esses modelos foram os mediums empatados. O medium multilingüe saiu bem melhor, 10% melhor do que o medium especificamente para inglês. Na oitava amostra, é outro trecho do mesmo programa, mas com uma qualidade de áudio bem alta. Nesse caso, os outros modelos saíram melhor, mas ambos os mediums saíram levemente pior. Possivelmente eles captaram alguma palavra que o texto realmente não continha. Nesse caso, realmente eles captaram uma palavra que não tinha no texto, não tinha no arquivo de áudio. Por isso, os outros modelos saíram um pouco melhor. Na nona amostra, outro trecho do mesmo programa. Novamente, os modelos que não são medium empatados, mas o medium um pouco melhor do que o medium em inglês específico. Nesse ponto já dá para perceber que é uma tendência nesse programa com inglês britânico do medium multilingüe saiu melhor do que o medium inglês. Então talvez o medium inglês seja melhor para inglês americano. Na décima amostra, outro trecho do mesmo programa, os mediums empatados e os outros modelos empatados, mas com uma taxa menor. Realmente não mostra nada sobre a diferença entre os multilingües e os específicos para inglês. E na última amostra, a amostra 11, é um discurso do Winston Churchill, We Shall Fight on the Beaches, com um nível de ruído bem alto e com inglês britânico, com um sotaque bem pesado. Nesse caso, mesmo com inglês britânico, o medium inglês específico saiu melhor. O medium multilingüe com uma taxa um pouco menor. E os outros modelos novamente empatados com um desempenho menor do que os mediums. Então isso prova que realmente não tem tanta diferença entre os multilingües e os especificamente inglês. Nesse caso não foi possível notar muita diferença porque eles tiveram uma taxa de acerto muito parecida, mesmo entre modelos menores e um pouco mais parâmetros, como do Tiny ao Small, eles ficaram empatados em todas as amostras. Mas foi possível notar uma melhora sim em algumas amostras. Em outras, o desempenho do específico para inglês ficou até menor.
mas sim, em, em amostras de inglês americano, a tendência foi sim ter uma leve melhora no desempenho.